síncrona. Então, como eu estava dizendo há pouco, hoje a gente vai fazer uma discussão sobre Max Weber, suas principais ideias, seus pressupostos, seu método de análise social. Na aula passada, nós trabalhamos com Emile Durkheim e vou colocar já a apresentação, PowerPoint, para a gente já iniciar a sequência. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, professora. Tudo bem, obrigada. Bem, nós vamos começar passando alguns conceitos fundamentais que vão ser trabalhados ao longo da aula. Os conceitos básicos que estão nas obras de Max Weber, que são o conceito de ação social, que é o mais conhecido, compreensão social, tipo ideal, e depois tem as ideias também de patrimonialismo, uma questão conceitual, tipologia da ação social, tipologia da dominação, falando um pouco de burocracia, compreensão, racionalidade, carisma, dos valores pessoais e do sentido. Então, esses são, digamos aqui, um rol de conceitos que nós vamos trabalhar ao longo desse encontro. O professor Porfírio está novamente com a gente. Nós estamos dividindo essa disciplina. Então, eu acredito que ele vai fazer algum comentário sobre esse slide. Um minuto que eu acho que eu passei demais, talvez. Acho que sim. Porfírio, você já está presente? Tá me ouvindo? Dá para ouvir, sim. Pode falar. Sim, professor. Tá, legal. Então, como a professora falou, hoje a gente vai falar de uma forma geral sobre o Max Weber, e o objetivo aqui não está mais ligado, né, sobre as ideias dele de forma vertical, mas no sentido de fazer duas coisas, né? Um pouco lembrar de como era que o autor anterior que a gente trabalhou, né, o Emile Durkheim, desenvolveu o seu método e qual era o objeto principal deles. E como os dois tiveram o mesmo objetivo, as mesmas pretensões, que foi desenvolver um ramo da ciência, né, a sociologia, e, de certa forma, são, junto com o Marx, né, são as pessoas mais famosas, de maior referência que existe, né, que deram as suas contribuições. E se você pegar como ponto de partida, tá vendo as diferenças, o que diferencia muito o Durkheim do Weber, tá? Primeiro que a questão dos países, né? O Durkheim, tá vendo, é um francês, o Weber, né, é um alemão, e isso por si só já delimita, está dando uma diferença muito grande, né, porque como os franceses ali também eram um pouco perto dos autores, né, do lado ali da ilha da Grã-Bretanha, eles seguiam ali uma outra vertente teórica muito próxima do positivismo, tá? Vindo principalmente do Comte, né? E de outros autores que também lá na Inglaterra se destacaram muito nessa área.
Já o Weber, como era alemão, tá, um dos grandes influenciadores dele foi o Kant, né, que se destaca por essa questão do idealismo. E o idealismo, né, do kantiano, tá vendo? É cheio de nuances, né? Ou seja, não é tanto um idealismo que não tem muita relação com a realidade, nem tanto se contrapondo frontalmente à questão do empiricismo, é um idealismo meio de síntese, mas essa proximidade do Weber com o Kant, tá vendo? Ele demarca uma separação muito grande, do Émile Durkheim, né, que era mais para o lado do positivismo, e a gente vai ver, está dando que, quando a professora vai mencionar mais lá na frente, como é que essa questão do positivismo de um lado e do idealismo do outro, ele vai influenciar decisivamente no método do Weber. Tá? As outras diferenças, tá dando, elas são menos decisivas, tá? Mas eu queria demarcar aqui, decisivas não, elas são importantes, né? Mas elas são menos decisivas para demarcar a diferença do método que a gente vai ver lá para frente, essa questão do positivismo e do idealismo. A gente pode ir seguindo. Então, feito isso, né, assim que, sabendo que são dois autores, dois dos principais autores do campo da sociologia, o, o Durkheim procurou, né, construir a sua teoria a partir tendo como objeto de estudo o fato social. Fazer essa diferença com o Weber, né, de que o objeto de estudo dele é a ação social, faz toda a diferença, porque é a partir daí, né, que tudo que for comentado, né, tudo que for analisado a partir do Weber, vem desse ponto de partida dele, dessa maneira dele decidir sobre qual era o seu método de estudo. O seu método de estudo, né, o seu objeto de estudo, que era a ação social. Né? Alguém poderia ler para a gente aí? Está vendo? A noção aí de ação social para a gente, logo de início, ir procurando fazer a diferença para a ideia de fato social do Durkheim. Alguém pode ler? A ação humana é social na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo que age, que lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e é por ele afetado no seu curso. Tá. Então, com essa ideia, né, de ação social, em contraposição, não é contraposição, né, porque os dois tinham o mesmo objetivo, é só questão de ponto de partida. Como é que a gente pode diferenciar de fato social do Émile Durkheim? A gente viu o seguinte, né, que o fato social que se constituiu no objeto de estudo da sociologia por Durkheim, ele era exterior, ele era geral e ele era coercitivo. Significa que você anulava, em grande medida, tá, o indivíduo, anulava em grande medida o indivíduo. Tá? E tudo o que você ia analisar, o indivíduo faz parte do contexto, está dando mais de forma subordinada, que quando a gente chegou lá naquela ideia, né, de consciência social, né, de que praticamente os indivíduos são muito dependentes, são muito influenciados pelo contexto no qual eles vivem. Já o Weber aí é muito diferente, ou seja, vai buscar o mesmo objetivo, mas é muito diferente do Durkheim, porque ele vai dizer o seguinte: eu vou analisar a sociedade, mas a minha forma de analisar a sociedade é a partir das ações de cada indivíduo, a partir do que cada indivíduo faz. E aí ele dá esse nome de ação social. Por quê? Porque não é qualquer ação que ele vai entender, né, que seja importante, né, como elemento explicativo para a sociedade. Por exemplo, ações que os indivíduos fazem
em alguns momentos, é como dar um pulo, né? Dirigir, você não precisa pensar, né? Quando você está com muito tempo dirigindo, você não precisa pensar, você dirige basicamente a partir de reações. O que mais? Você não precisa levantar-se de manhã cedo, você não precisa pensar. Então, isso não é uma ação social para o Weber. Tá? O que mais que a gente pode dizer que não seria uma ação social? Né? Eu vou tomar água. Não é uma ação social. Aí é isso, essa preocupação de saber o que é uma ação social, para dizer, pô, não é meramente a ideia de que o Weber vai fazer uma análise a partir da ação dos indivíduos, denominado de ação social, e qualquer atitude, né, qualquer movimento dos indivíduos ser considerado uma ação social. E aí ele vai detalhar não, né? Vai dar 4 elementos, né, para distinguir o que são essas ações sociais, né? E aí a gente já pode ter uma ideia mais ou menos aproximada a respeito de uma ação social. A gente tinha falado lá no, Durkheim. no Durkheim, está dando que o caso da educação, né? A educação se impõe sobre o indivíduo. Então, o indivíduo ou escolhe ir, ou escolhe, está dando, ser punido pela sociedade se ele não escolher, tá dando, ir para a educação formal, aquilo que exige a sociedade na qual nós vivemos. Pelo conceito de ação social do Weber, tá vendo? A educação é muito importante, né? Então, tem muitos autores, né, que fazem trabalho a partir do Weber, que são weberianos de carteirinha. Tá vendo? A gente conhece, inclusive, né, assim, o mais famoso que nós temos aqui no Brasil é o ex-presidente da República, né, o Fernando Henrique Cardoso, que é um dos mais destacados, né, weberianos que nós conhecemos. É claro que as pessoas mais novas, tá vendo, não conhecem outros nomes ali que todos saíram também lá da USP, né, que são muito conhecidos, mas tem muitas pessoas que analisam muitos aspectos da sociedade a partir do Weber. Mas vamos para o caso da educação. Tá? O indivíduo não está subordinado completamente. O que importa para o Weber é que o indivíduo vai tomar a decisão, né, se vai estudar 4 anos, se vai estudar 5 anos, se vai estudar de manhã, se vai estudar à tarde, se vai fazer um curso mais técnico ou um curso mais abrangente, né? Ou se vai se interessar mais pela questão cultural, ou se vai se interessar mais por essa questão do dia a dia, né, de desenvolver uma atividade, né? E fazer parte, né, de outro campo, né, de convivência dentro da sociedade. Então, as as ações dos indivíduos que servem para a gente chamar de ação social, são aquelas que o indivíduo precisa pensar para fazer, porque o indivíduo está dentro da sociedade. Mas o que importa para ele é a atitude individual do indivíduo. Já para o Durkheim, não. Né? O que importa é que o fato social, a educação, ele explica o comportamento do indivíduo. O Weber, não. O que interessa é que o que o indivíduo faz, analisar o que o indivíduo faz, é que vai servir de matéria-prima para você compreender o processo educacional. Então, quais são as 3 características que tem aí da ação social do Weber? Quem poderia dizer para a gente essas três características aí? Vamos lá? Presença do outro, significado e ser afetado pelo outro. Então, vamos lá. Relembrando, né, assim, nossa memória não é muito boa, mas relembrando lá, fato social por Durkheim, as 3 características: geral, exterior e coercitivo. Ação social por Weber, ele tem de
ter uma presença de outro, né? Ele tem de ter um significado e ele precisa, o próprio indivíduo que age, ele precisa ser afetado pelo outro também. Da mesma forma que a pessoa que vai, vamos dizer assim, eu vou pensar em fazer uma prova para tirar uma determinada nota. Então, a pessoa diz, eu estou fazendo isso, né, porque eu estou tentando desafiar meu colega. Eu estou tentando desafiar um membro da minha família que acha que eu não vou tirar uma boa nota. E, ao mesmo tempo, tá dando, essa atitude pensada, né, calculada, tá dando, a pessoa tá dando na qual a pessoa está se mirando, tá dando, também vai afetar ele. Porque depois, quando sair o resultado, a pessoa vai, nossa, tá dando, você foi muito bem, ou você foi muito ruim. Então, se você pegar a primeira característica e a última característica, né, então você tem de ter uma interação, tá dando, com outros indivíduos, porque senão tá dando, a gente não estaria dentro da sociologia, né, tanto do Durkheim como do Weber. Por isso que essa questão é uma disciplina que trata da sociedade. Embora ele esteja preocupado, né, com as ações a partir do indivíduo, mas ele cria um mecanismo, está dando muito engenhoso, dizer assim, é a partir do indivíduo, mas esse indivíduo está intrinsecamente, tá dando, conectado com a sociedade, porque ele vai calcular tudo para fazer algo pensando no outro. E o outro também vai afetar as atitudes dele, né? E o significado é mais ou menos, né, de você dizer, né, mais ou menos na própria palavra do significado. Tem de ter um sentido a ação social do indivíduo. Antes de fazer algum detalhe aí, alguém tem algum comentário a respeito dessas três características, que é bom fazer porque a gente pode, a partir disso, né, já ir facilitando, né, e tornando mais familiar a diferença com as três características, né, do objeto de estudo do Durkheim, né, do objeto de estudo do Durkheim, lá que é o fato social exterior, geral e coercitivo. Alguém pode fazer algum comentário a respeito disso? Para ver onde é que está a diferença do objeto social do Durkheim para o objeto social do Weber. Então, a gente pode ir seguindo, né? Mas não esquecer dessas três características. Alguém pode ir lendo aí? Professor, Oi, desculpa incomodar, vai lá. eu tive que dar uma atenção aqui ao meu filho rapidinho. O senhor Oi, poderia pode ir. voltar só um pouquinho aquela colocação das três questões ali que o senhor falou? Sim, sim. Bem rapidamente, assim, porque eu perdi o fio da meada. Por Tá gentileza. legal. Nós estamos aqui, tá vendo? Está sendo apresentado aí as três características do objeto de estudo do Weber, que é bom a gente, como questão comparativa, lembrar das três características do fato social do Durkheim, que era generalidade, exterioridade e coercitividade. Aqui não, tá vendo? Ele muda o ponto de partida do objeto de estudo. O fato por Durkheim era algo que existe fora do indivíduo. A ação social é algo que existe a partir do indivíduo. Mas como se está preocupado com a sociedade, essa ação social que parte do indivíduo, ela não pode estar tendo desconectada do indivíduo. Você vai estar analisando o que o indivíduo faz, mas para compreender a sociedade. Para compreender a sociedade. Por isso que, tá dando, que dizer assim, você dirigir não é uma ação social porque você dirige por reação. Você acordar, na maioria das vezes, está dando acordar de manhã cedo, todo dia no horário, aquilo não tem muita importância, está dando como uma ação social, porque já faz parte da sua rotina. O que mais, né? O que a gente pode dizer a respeito disso, né?
você, em algum momento, se irritar com outra pessoa, tá vendo? Isso aí é algo da psicologia, da psiquiatria, etc. Tá vendo? Não é, tá dando algo intrínseco, tá vendo, que possa servir para entender o contexto social. Então, a ação social, a partir do indivíduo, tem o objetivo de entender a sociedade. Aí eu tinha falado, ó, tem essas três características, né? Você tem de considerar o outro, a terceira característica, ser afetado por outro, e ter um sentido. Né? Tem um sentido. Esse objeto de estudo, eu disse, tem famosos weberianos, tá vendo? Tem estudiosos muito famosos. Aí eu, como ilustração, eu coloquei, para não citar alguém que vocês nunca ouviram falar o nome, tá vendo? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é um dos mais famosos aqui, weberiano, intelectual weberiano que nós conhecemos. Sim, então vamos ver se mais ou menos eu entendi, professor, essa colocação. O Durkheim é o primeiro, né? Só para me gravar os nomes. Era mais forçado, né? Um negócio assim mais intenso. E esse daqui não, já é mais natural. Seria mais ou menos isso? Não é nessas palavras. É que o indivíduo, para o Durkheim, tá vendo? Ele age condicionado aos fatos sociais, a ideia do fato Isso, social. Vamos mais lá, ou menos isso que eu entendi. vamos dizer o seguinte: se você for para o senso comum e você for para aquele miliciano ligado lá no Rio que cometeu aquele crime lá com aquela criança lá no Rio, todo mundo está sabendo, né? Que saiu no Fantástico e tudo, etc. Né? Ali, para o Durkheim, você vai analisar a partir do fato social criminalidade, tá? De um crime que é externo ao indivíduo, que é geral, tá dando? Todo mundo comete crime e que é coercitivo. Eu estou forçando a barra aqui, tá bom? Forçando a Então barra. eu tô entendendo. Tá, forçando a barra. E aí, para o Weber, ele vai dizer, não, tá dando? Eu não vou explicar uma situação daquela, tá dando? A partir da ideia de criminalidade. Eu vou analisar a partir da atitude do louco lá, do miliciano, Uhum. tá? De uma ação social. Tá? Se considerar que o que ele fez é uma ação social, tá? Porque afetou outro, aquilo tem todo um significado e o outro afetou ele, tá vendo? O outro afetou ele. Tá? Então, para o Durkheim, o indivíduo age condicionado pelas regras da sociedade. Se você vai para a igreja, né, muitas pessoas vão para a igreja, não é uma ação espontânea do indivíduo, é todo um contexto que construiu a personalidade daquela pessoa dentro da sociedade, convivência, falando com outras pessoas. Um dia a pessoa está numa igreja, outro dia passa para outra, e tudo aquilo, ele vai sendo moldado pelo contexto. Entendi. Para o Durkheim, não. Né? Ou para o Weber, não. Depois do ato coercitivo, né? Para o Durkheim, para o Weber, não. Tá vendo? O que importa é a ação do indivíduo, desde que aquilo seja uma ação social. Que eu estou falando aqui, repetindo, não é tudo que é ação social. Tá? Por exemplo, você está dentro de um carro dirigindo, isso não é uma ação social porque você ali pensa muito pouco quando você está dirigindo, é tudo reação. Tá? Entendi. Algo tomado. Nesse sentido. Entendi. Estou conseguindo captar. Vamos lá. Passa aí. Muito obrigado, professor. Alguém pode ler aí para mim? Está dando que está aqui no. Ação social. Significado: presença do outro ser afetado pelo outro. Interação social: ser compartilhado. E relação social: a interação concretizada. Então, a primeira linha
está se referindo ao objeto de estudo dele, que é a ação social. E aí o que basta para mim tá as 3 características, e o que basta para mim é só... não, agora não vou mais fazer aquela insistência de diferenciar para o objeto do Durkheim de fato social, tá? Mas o que interessa aí é dizer o seguinte, tá vendo? Nem tudo que o indivíduo faz é ação social. Tá? Então, nessa primeira linha, está colocado aqui, o que interessa aí é esse aspecto. Não sei se a professora quer fazer algum comentário em relação a essa primeira linha. Só reafirmando o que você disse bem no início, por exemplo, o fato de você beber água não constitui ação social, porque você não está compartilhando essa ação com nenhum outro indivíduo, você está sozinho bebendo água, então não existe interação social. Então, para ser ação social, pressupõe essa interação com outro ser da sociedade, né? É por isso que se fala essa relação social, os seres têm que se relacionarem nesse âmbito da sociedade, para que a interação seja concretizada. Então, tudo isso significa características da ação social. Por isso que você estava falando há pouco, a necessidade da gente distinguir bem o que é realmente ação social e o que não é. Algumas ações são simplesmente ações individuais, não caracterizam ação social de acordo com a definição weberiana. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria falar sobre o significado, que no outro slide, né, que falava do significado da ação social, o significado a gente pode relacionar também com o propósito dessa ação social. Por qual motivo, qual propósito, qual interesse determinado indivíduo na sociedade realizou uma ação social. Esse é o significado da ação social. Os propósitos, objetivos, os fins para os quais foi realizada tal ação social. Então, se existe tudo isso, existe um propósito, existe um fim, é explicável, então tem um significado essa ação social. E esse significado, ele vem do modo de pensar, dos princípios particulares, das pré-noções, dos valores do indivíduo que realiza a ação social. Então, toda ação social tem um significado, e é o próprio indivíduo que realiza essa ação social que explica até que ponto tem sentido essa sua ação. Claro, ele vai vincular a forma dele de pensar, a forma dele de decidir, que valores, que princípios estão balizando essa decisão, essa ação social. Eu queria só fazer um comentário agora em termos de fazer um parênteses aqui, porque é interessante que a gente, aqui todo mundo, né, tá no curso de economia, entra no curso de economia e você passa o primeiro ano um pouco imerso, está dando no livro de Introdução à Economia. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, tá dando no nosso encontro passado, que tem um estudo muito interessante, né, 2 estudos muito interessantes publicados lá nos Estados Unidos, de que as pessoas que fazem o curso de economia, tá, elas se tornam pessoas mais individualistas, tá, mais egoístas. Não vou saber os motivos, tá, porque eu não li, eu tenho o título, né, e o nome dos autores e o título, mas não li a análise. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Tá? A gente está estudando 2 autores aqui, tá? Enquanto passado o Durkheim e agora o Max Weber. E quando a gente está pegando a estrutura analítica de alguns autores, é com o objetivo da gente poder pegar essa estrutura analítica e entender a realidade que nós vivemos, tá? Entender a realidade que nós vivemos. Então, naquele momento lá que nessa passagem do século XIX para o século XX, a gente vai passar, a professora vai passar uma atividade para vocês, um pouco para vocês terem uma ideia um pouco pesada a respeito, né, do que chamava atenção ali no final do século XIX. Alguns problemas sociais chamavam muita atenção, da mesma forma que agora,
hoje em dia nós temos alguns problemas na nossa sociedade, né? Como talvez a questão da violência, tá? Quem tem uma proximidade muito, tá dando com o Rio de Janeiro, tá dando da violência ligado com a questão das milícias, milícia, nós que frequentamos a igreja, né? Acho que aqui quase todo mundo tem uma certa vinculação com a igreja, tá? Mas lá tem uma coisa, né? Meio meio inusitada, né? Que você tem uma proximidade muito grande das milícias com as igrejas, das igrejas. Então, Professor, com licença. oi, Desculpe interromper rapidamente. oi. É que estão passando no chat que tem alunos que estão tentando acessar a aula e não estão conseguindo. Estão aguardando liberação. Desculpem como. Obrigado. A professora vai liberar lá, ela vai lá no Meet liberar. Tá bom. Então, o que é que eu estou falando com isso? Né? Essas questões, né, chaves que existe, que a gente precisa compreender, que a gente precisa analisar e compreender, tá dando, elas um pouco faz com que tá dando, o processo de análise, o processo de a pessoa se apropriar de instrumental teórico, tá dando, de certos autores, elas levam a certas conclusões muito diferentes das nossas convicções. Tá? Então, estou dizendo aqui que nós aqui, a maioria, nós somos religiosos. No entanto, quando você é um bom analista, as conclusões da sua análise, elas muitas vezes elas contradizem as suas convicções, né? Uma delas que eu estou dizendo aqui é referente, né, que nós aqui somos religiosos, mas ao mesmo tempo, se nós formos honestos e tudo, nós precisamos observar, né, aquela situação lá do Rio de Janeiro, né, do imbricamento entre as milícias, né, as milícias, que é uma parte da criminalidade oficializada lá, tá dando, com a igreja, e mesmo os outros, a parte dos outros criminosos, tá dando, também tem uma ligação muito grande. E isso contradiz um pouco com as nossas convicções e a nossa vida, que nós vamos para a igreja e tudo, tá dando, aqui é o paraíso, etc, etc, tá dando, mas o que é que eu estou dizendo é que quem é honesto e vai buscar, tá dando, ser um bom analista da sociedade, é, para fazer isso, tá dando com uma certa precisão, precisa ter cuidado de que nem sempre as conclusões de uma boa análise elas vão ao encontro daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. É por isso que eu estou falando isso, né, porque então não faz muito sentido a gente tá estudando alguns instrumentos de análise. Você já vem lá tendo a parte da economia, pegando o instrumental teórico de economia, que tem uma carga ideológica muito grande. Aqui a gente está vendo dois autores. Todos eles buscam fazer com que a gente compreenda o mundo de hoje. E aí, está dizendo que a professora vai discutir com vocês mais lá para frente, não tem objeto mais, vamos dizer assim, interessante que está no nosso rosto no dia a dia, como esses entregadores, como isso que é denominado, né? Alguns denominam de uberização. Como é que a gente analisa isso, né? Como é que a gente compreende, né, a vida dessas pessoas? Como é que nós interpretamos isso dentro da sociedade? Tanto pelo lado do Durkheim, como pelo lado do Max Weber. Eu queria fazer esse comentário, tá? No sentido, né, para que a gente possa, tá dando, ir tomando consciência, né, do que o importante é nós perseguirmos, né, buscarmos, tá dando, um certo instrumental, tá, para que nós possamos, tá dando, analisar as coisas, tá, de uma forma que, tá dando, a gente possa explicar da forma que as pessoas cientistas das áreas, tá dando, ou se a gente não pode chegar a esse ponto, mas que a gente possa fazer isso não tão como a sociedade faz hoje em dia, apenas, né, trocando mensagem de WhatsApp. Pode passar. Alguém pode ler aí, só para... Weber, o seu objeto de análise, ação social,
que leva em conta a motivação e os valores do indivíduo. Então, nós podemos... Não, por favor, pode... Faz seu comentário, eu faço depois. É que na realidade, depois que a gente faz essa discussão sobre o objeto do VEB é ação social, e aí ele vai partir para desdobrar em termos de exemplos, né, e de ilustração, como é que a gente pode identificar no dia a dia o que é ação social e o que não é ação social. Posso passar? Aí está só ilustrando a primeira e a terceira característica, né, que nós vimos lá, que uma ação social ela deve levar em consideração o outro, e uma ação social ela afeta o indivíduo também. Tá? Então, ao mesmo tempo que o indivíduo se preocupa com o outro também afeta a percepção do indivíduo sobre aquilo que ele está fazendo. O que está colocado, né, embaixo aí essas duas outras, né, da motivação, né, e dos valores, é um pouco que vai estar nos próximos slides, a respeito do detalhamento, né, como é que a gente entende a ação social, que é um ato de mão dupla, tá dando, dentro do contexto, tá dando, da sociedade e o que realmente é ação social. Vai lá, algum bom leitor aí, por favor. Alguém pode ler, por favor? Hein? Compreensão social. Todo indivíduo ator social age guiado por motivações que, por sua vez, são baseadas em valores. O cientista deve descobrir os possíveis significados, sentidos da ação humana presente na realidade social que interessa estudar. Um ator age sempre em função de sua motivação e da consciência de agir em relação a outros atores. Tá. Então, essa ideia de consciência social, da compreensão social, ela está um pouco reforçando a primeira e a terceira características, né, que o VEB preocupado com o que o indivíduo faz, aí a pessoa vai dizer assim, não, então ele não está estudando a sociedade, ele é um psicólogo, ele é um psicanalista, né? Mas quando a gente vai detalhando, está dando de assim, olha, ele se diferencia bastante do Durkheim porque ele quer entender as coisas a partir do que o indivíduo faz. Só que o que o indivíduo faz, né? Ele começa a amarrar, começa a cercar com alguns instrumentos, tá vendo? A gente vai ver que o que o indivíduo faz está intrinsecamente relacionado com as movimentações, com as interações dos indivíduos com os outros indivíduos, né, e com a sociedade. Né? Então, o que cada indivíduo vai fazer, aquilo tem um sentido específico, ele não vai fazer algo, né, sem ter, fazer uma reflexão, sem pensar, vamos até utilizar a palavra assim, sem calcular a respeito, por que ele está fazendo aquilo ou não. Então, vamos dizer assim, vamos ao pé da letra lá. Todo mundo aqui já passou lá pela introdução à economia, não já? Vocês podem revelar aqui esse segredo. Todo mundo já passou pela introdução à economia? Ou tem alguma pessoa aqui que ainda não? Pela regra, sim. Então é o seguinte, vamos para os extremos aqui. Tá? Então, quando você passa lá por introdução à economia, né, eu não sei como é que é dado a introdução à economia aqui no nosso curso, tá dando? Mas suponha que seja da forma mais convencional e tradicional possível, que seja a partir de um livro de introdução à economia. Aí você tem aquela ideia, né, de explicar direitinho, tá dando a questão do individualismo e da racionalidade, que todo indivíduo é racional. Indivíduo é racional. Se todo indivíduo é racional, não tem nenhum indivíduo que
faça algo que não seja, tá dando, preocupado com o interesse, preocupado com uma recompensa. No campo da economia, tá dando, a gente fica assim um pouco do campo mais civilizado, né? Dizer o seguinte: quem vai para a igreja, né, se a gente, a questão da racionalidade, vai porque está calculando alguma coisa, sabe que pode ter alguma recompensa. Quem vai para a escola fez um cálculo na vida, etc. Mas, se você vai, tem um livro muito interessante que em algumas disciplinas, né, fora do curso de economia, eu utilizo, né, que é o livro do Michael Sandel. O título dele é O que o dinheiro não compra, né? É um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O primeiro grande livro dele, que fez um sucesso muito grande aqui no Brasil, ele tem o título de Justiça. O segundo livro é esse, O que o dinheiro não compra, e o terceiro livro foi o que foi publicado no final do ano passado e agora no início desse ano, que é sobre a meritocracia. Mas nesse livro, esse livro com o título O que o dinheiro não compra, tá? A grande pergunta que a gente faz, né, para a sociedade, para os indivíduos da nossa sociedade, de uma forma geral, é dizer o seguinte: existe alguma coisa, que não é possível se comprar ou vender? É possível alguém mencionar algum exemplo? Aí, não sei quantas pessoas tem aqui na sala, tá vendo? Não dá para eu ver daqui, mas a gente pode perguntar aqui, tá vendo? Alguém pode dizer o seguinte, né? É possível ou não alguém fazer algo que não tem um interesse por trás? Segundo, é possível você identificar algo que não, dentro da nossa sociedade, a partir do que os indivíduos fazem, a partir do que as empresas fazem, é possível você identificar algo que não seja possível comprar e vender. Tá? Alguém pode fazer algum comentário nessas duas perguntas? Ou seja, dado lá que vocês fizeram o curso de economia, que todo mundo é racional, da racionalidade pura, alguém faz algo sem não ter o interesse por trás. Segundo, é possível alguém dizer que existe alguma ação dos indivíduos que, tá vendo, não é possível, tá vendo, de se comprar e vender. Qual é o comentário que vocês podem fazer? Professor, assim, eu vou tentar citar dois exemplos, né? Primeiro, em relação a essa questão de não fazer nada sem ter nada em troca, né? Por exemplo, a gente pode levantar a questão um exemplo, do padeiro. O padeiro, ele não está preocupado se você precisa do pão de manhã, né? Ele está preocupado que ele precisa vender porque é o salário dele, né? Ele não está preocupado com isso. A mesma coisa o cara da farmácia, ele atende 24 horas, né, porque ele está preocupado com a sua saúde, ele está preocupado porque ele precisa vender o remédio, até porque existe um prazo de validade. Então, é mais ou menos isso que a gente entende no caso da economia. Agora, nesse outro lado, pelo menos eu convivo isso, né, dentro até do ambiente onde eu trabalho, de alguns lugares que eu já trabalhei, que é o relacionamento interpessoal e a empatia, que é quando você se coloca no lugar do outro, para você sentir a dor do outro, porque isso não tem valor econômico, isso é um valor pessoal, um bom relacionamento, você ajudar uma pessoa em relação ao ato humanístico, né? De você ter um bom relacionamento. E isso traz um bom desenvolvimento, até porque as pessoas que estão conosco durante o dia, durante toda a semana, são mais nossas famílias do que realmente as famílias que nós temos em casa, né? Pelo menos, hoje eu participei de um treinamento na empresa que fala sobre esse lado social que não é econômico, que é para você justamente não só, bom dia, tudo bem? Não. Hoje você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você observar as características da pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela está com um problema sério
e ela tem receio de com quem falar. E da forma que, quando você fala, você abre a porta e você ajuda aquela pessoa. Pelo menos é o que eu tenho aprendido esses dias. Tá legal. Alguém ia falar? Não. Então, como é o seu nome? Eu esqueci, por favor. Anderson, professor. Anderson, tá bom. Anderson, a forma que você colocou, tá dando, é muito fácil da gente entender a sua compreensão, né? Que, de certa forma, é uma compreensão que é da média de dentro da sociedade. Tá dando? Então, como eu falei aqui, a maioria das pessoas são religiosas e tudo, tá dando? E um pouco, eu que já passei por muito tempo, tá dando, dentro dessa parte empresarial, dentro do Sebrae e tudo, a gente incorpora muito, né, certos, que a gente fala assim, a cultura, né, da organização. Agora, em termos de sociedade do mercado, tá dando? Vamos dizer assim, você pegar aqui, eu estou dando um exemplo, tá dando de que eu não estou mais discutindo, tá dando de que o fato de que tem alguma atitude que possa ser feita que tem interesse ou não. Eu vou chegar a isso lá na frente. Mas eu vou me antecipar, depois eu volto aí. Dentro da nossa sociedade, tá? Pelas próprias características, né, que ela é organizada, tá? Tudo é possível, tá dentro de ser mercadoria, de ser comercializado, tá vendo? Eu até entendo, né, que nós que frequentamos a igreja, né, muitas vezes, tá dando, temos uma certa receita dentro de dizer as coisas um pouco se aproximando da realidade. Mas a sociedade de mercado, né, que se intensificou muito a partir da década de 70 para cá, né, você tem com 50 anos, tá dentro dessa sociedade bastante intensa, tá dentro? Então você diz assim, você não tem ninguém, tá dando, que nem estava falando, tá dando, você não tem ninguém, você é uma pessoa solitária, tá dando? Você pega aí 5 mil, 4 mil dólares, 5 mil dólares, tá dando? Tem muitas empresas, tá dando, que estão aí disponíveis para que você contrate alguém para ir lá, lhe dar um abraço, conversar com você, tá dando? Tentar, tá dando? Não estou dizendo que vai resolver, mas eu estou falando que, do ponto de vista da nossa sociedade, tá dando? A gente só pode dizer que tem algo que não é possível ser comercializado a partir da nossa vivência e da nossa nosso respeito às instituições a quais, tá dando, nós prestamos, tá dando, deferência, né? Como a nossa igreja, como a nossa instituição onde a gente trabalha e tudo. Mas do ponto de vista analítico, de compreensão da sociedade, tá dando, é muito difícil alguém, tá dando, aí você pode dizer assim, mas eu não concordo, tá dando, de que você está dizendo que tem muitas empresas, tá dando, que se a pessoa está só, tá dando, você vai lá contratar uma pessoa para a pessoa chegar e te dar um abraço, tá dando, que você é uma pessoa boa, tá dando, tem esperança, a pessoa vai lá, te dá um abraço, conversa contigo ali meia hora, tá dando, você paga ali 500 dólares, paga 1.000 dólares, a pessoa vai embora. Então, o que eu estou falando, outra coisa, né? E aí, tá dando, você tem uma quantidade de exemplos muito grandes. O que está ao nosso alcance, qual é? É a gente dizer, eu não concordo com isso, né? Assim, eu acho uma coisa muito estranha, tá dando? Mas você e nem eu, tá dando? Podemos dizer, tá dando? Vamos, tá dando? Fazer alguma coisa, tá dando? Para que esse tipo de empresa que existe, muitas, tá dando? No mercado, que ela não exista, tá dando? Para que acabe esse tipo de empresa, tá dando? Que muitas pessoas, tá dando? Vão achar estranho, tá? Como é que é possível, tá dando? Vamos dizer assim, o lado ruim da sociedade. Tem muita gente na solidão, tem muita gente que se mata por depressão, tem muita gente, tem muitos esses problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, tá dando, tem muitas empresas que vendem esse tipo de serviço. Aí você pode dizer para mim se você concorda ou não concorda que das várias empresas, estou te dando um exemplo só, né?
várias empresas que existem, né, para ir na casa da pessoa só para dar um abraço. Né? Então, se a pessoa tem dinheiro, agora é claro que, tá vendo? Se a pessoa não tem dinheiro, tá vendo? Está na solidão, está com depressão, é mais provável que a pessoa ou vá sobreviver, né, tomando remédios aí, tá vendo? Ou vá cometer alguma atitude maluca. Tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que do ponto de vista, né, real e da sociedade, tá dando? Se você pegar uma literatura, qualquer tipo de literatura, tá dando que não seja essa, né? Que os 5 ou 6 anos que eu passei lá dentro do Sebrae fazendo os cursos de empreendedorismo, né, todos esses cursos, tá dando? Aquilo a gente absorve muito, tá dando? E deixa de lado, tá dando a possibilidade também de entender a vida, né? O mundo de outra forma. Mas é muito legal, tá vendo, esse seu comentário, né? Porque é o tipo de compreensão, tá vendo, médio da sociedade. E ninguém discorda. Eu não discordo do que você falou, tá vendo? E nunca vou discordar, tá vendo? Mas, tá vendo, eu tenho uma obrigação, tá vendo, com a realidade por causa da questão que eu falei, analítica, tá bom? Analítica. De alguém, por exemplo, se você compra uma apólice, né, de seguro de vida, e aí você vai ganhar mais, né? É muito comum lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é menos, né? Se você compra uma apólice de seguro de vida, você vai ganhar mais como? Se a pessoa morrer logo, tá vendo? Se você compra, aqui daqui a 10 dias a pessoa vai morrer. Aí você, sabendo que se a pessoa, tá vendo, viver mais, tá vendo, você vai perder dinheiro, tá vendo? Aí como você é racional, tá vendo? Você vai, não, muitos anos de vida para você, aí você comprou o seu título lá, o seu apólice está dando de seguro, e aí vai ficar muitos anos de vida para você, tá dando? Se você passa um ano, né, estudando Introdução à Economia 1, Introdução à Economia 2, tá dando? Mostrando que o indivíduo é racional. Mas é muito legal essa sua observação. Eu não discordo, tá dando? Porque é um entendimento médio da sociedade e um entendimento que muitas vezes está dando muito sedutor, né? Porque quem é que eu, pelo menos, eu gosto dessa discussão muito, né? A questão da solidariedade, da empatia e tudo, tá vendo? Mas sabendo que a nossa vida, a nossa forma que nós somos organizados, tá dando, nos últimos 50 anos, tá dando, solidariedade, empatia, etc., tá dando, é absolutamente esmagado, tá dando, pela questão do individualismo, etc., até o que tem, que é o que move a questão, né, da ideologia do empreendedorismo. A propósito disso, tá dando, que chega exacerbado, né, acho que você presencia isso, né? Que é esse negócio, tá dando desse conflito entre uns, né, que negam a pandemia, outros que sofrem, né, porque tem parentes, vizinhos, né? A gente aqui que eu não posso abrir o portão porque eu vejo o portão de outro ali que se foi por causa da Covid. Né? Então, mas só que o que essa miséria, né, de conflito, esse choque de um lado e do outro, que não seja esse conflito de empatia ou não, de individualismo, tá vendo? Que a gente convive na nossa vida diária. Tá vendo? E eu estou dizendo isso, né, porque é a marca, tá vendo, das pessoas, tá vendo? Tudo isso, né, que nós estamos dizendo, tá dando, a maioria das pessoas tem como projeto de vida, tem como forma de viver, tá vendo? O individualismo. Tá vendo? A pessoa pode até falar em empatia dentro de casa e tudo, tá vendo? Mas quando chega lá, tá vendo, ver um miserável, tá vendo, dormindo no meio da rua, etc., tá vendo? Lascado, tá vendo? Aí quando vê uma mulher com 5 filhos ali, recebe Bolsa Família, tá vendo? Você vê indigentes intelectuais, tá vendo, que eu conheço muitos, né? Na própria igreja que eu frequento, tá vendo? Eu escuto isso. Não me incomodo, tá vendo? Mas na universidade eu escuto muito isso, tá vendo? Que a indigência, né, de formação intelectual das pessoas é muito grande, é muito alta, né? Por isso que a gente falar em empatia e solidariedade é muito sedutor, mas ninguém encontra ninguém com empatia
fora dos domínios onde vive. Ninguém encontra ninguém solidário, tá dando porque você vê tá dando pessoa, principalmente dentro da universidade, que isso é mais intenso. Você vê a mulher vai passando ali com 5 filhos, aquela dali, acho que recebia Bolsa Família, mais ou menos assim. Dito isso, né, pode seguir aí, professora. Essa parte da compreensão social que o Weber nos apresenta, ela traz uma diferença com relação ao pensamento durkheimiano, que é essa impossibilidade de descartar-se das pré-noções, dos preconceitos, dos valores pessoais, né, dos valores particulares. Então, diferente de Durkheim, Weber vai nos dizer que existe uma parcialidade na análise sociológica, ou seja, você não é neutro na análise científica. No estudo social, no estudo científico da sociedade, não existe neutralidade, que é bem o contrário que dizia Durkheim, né? Então, por quê? Porque nós indivíduos, enquanto atores sociais, nós somos guiados pelos nossos valores, nossas motivações, nossa ação social tem por base esses valores. E esses valores estão presentes em todas as pessoas, né? E Durkheim diz, ninguém toma uma atitude sem nenhum propósito, sem nenhuma motivação, sem nenhum sentido. É o que está dizendo aí no segundo parágrafo. E esse sentido, esse propósito que tem que se buscar conhecer quando se faz uma verdadeira análise social. Qual motivo esses empresários estão, digamos, comprando ações de seguro de vida de certas pessoas? Por qual motivo? Isso é uma ação social? É sim. Mas vamos descobrir os possíveis significados. Será que tem um sentido extremamente capitalista? Ou será que é um altruísmo? Então, é nesse sentido que nós caracterizamos essa compreensão social de Max Weber. Metodologia da sociologia. Posso passar? Pode ler aí? Não, pode ler. Investigar a ação social e ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico da sociedade. Esse é o método da sociologia. Pode passar, tá? Que aí é só desdobramento do que você já falou antes. Aqui confirmando o que eu tinha colocado, a perspectiva subjetiva de Weber, na medida que leva em conta os valores do indivíduo, suas ideias, seus preconceitos, seu modo de ver o mundo, e o Durkheim, que propõe uma análise objetiva, neutra, né, sem deixar que esses valores pessoais interfiram na análise. Então, essa é a diferença bem nítida dos dois autores. Eu só fazer uma observação aí em relação a isso. Né? O que é que está escrito embaixo? Aí A realidade de Durkheim é a realidade numa perspectiva objetiva de... É que isso que a professora falou a respeito da perspectiva do Durkheim, vinda do positivismo, né, de que ele diz o seguinte: o analista, né, o cientista, deve fazer suas análises e tirar as conclusões de forma neutra, totalmente imparcial. E a professora já falou aí, está dando que a perspectiva do Weber é diferente. Só tem uma observação, está dando que talvez, isso para todas as pessoas que estão fazendo um curso que vai precisar fazer monografia, tá? É que essa diferença, tá dando, não está dizendo que uma é científica e a outra não. Tá? Porque o Weber, né, além de ter tido esse trabalho, né, de ser um dos pioneiros dentro da sociologia, ele também tem um papel muito grande dentro da área de metodologia. Então, o que é que ele vai dizer? Tá dando? Todos os trabalhos, tá dando? Eles têm de seguir uma objetividade técnica, científica, mas isso não quer dizer que,
tá entendendo? Essa objetividade, tá entendendo? Ela vai, tá entendendo? Chegar a conclusões, tá entendendo? O cientista vai chegar a conclusões dentro da sociedade, sem ser parcial, tá entendendo? Sem tirar partido de algo, né? Porque uma coisa é dizer o seguinte, tá vendo? A objetividade, tá, se refere aos instrumentos que a pessoa está utilizando. Agora, isso não significa que é possível o cientista ele sair do objeto de estudo, que é possível ele estar externo ali. Não, ele está dizendo, o cientista que está fazendo a pesquisa, está fazendo a análise, ele está ali dentro. Tá vendo? Então, as conclusões que ele vai chegar, tá vendo? Mesmo sendo científica, mesmo tendo seguido todos os métodos científicos a partir da objetividade, coletado dados, analisado os dados pelos instrumentos mais sofisticados possível, as técnicas mais sofisticadas possível, essas conclusões que ele vai chegar, tá vendo? Elas têm a marca de quem fez o trabalho. Não é possível, tá vendo? Duas pessoas com perspectivas diferentes fazer, tá vendo? A mesma pesquisa, tá vendo? Com o mesmo objeto de estudo e chegarem às mesmas conclusões. Tá? Então, as pessoas podem utilizar os mesmos instrumentos, as mesmas técnicas, mas tá vendo? Devido às convicções, devido a vivência, está dando ser diferente, esse aspecto vai influenciar nas conclusões. E é interessante disso, a gente está aqui falando da sociologia, né? Mas em 2019, um professor, né, lá de Cambridge, né? Eu não sei qual é o college que ele trabalha, mas é lá em cima, né, na Inglaterra, lá o Han Chang, ele publicou um texto em parceria com outro, tá vendo? Depois vocês lembrarem, eu até posso passar esse texto para vocês, que saiu, ele foi muito divulgado na imprensa brasileira. Ele vai dizer o seguinte: ele fez a pesquisa exclusiva no campo da economia e mostrou que, tá vendo? Todos os trabalhos no campo da economia, 70% das conclusões que os trabalhos na área de economia, tá vendo, chegam, ela tem um papel fortemente ideológico. Tá? Então, as conclusões, elas são chegadas àquele ponto, não exclusivamente porque os dados levaram àquele aspecto, mas porque, devido às divisões, né, ideológicas de cada um dos economistas, tá vendo? Os economistas admitiram, tá vendo, que ele chegou ao resultado de que 70% de todos os trabalhos no campo da economia, tá vendo? Parte significativa dos seus resultados, eles são influenciados pelo papel ideológico. E está aí um pouco, né, o peso do que o Weber está dizendo. Tá? Você pode ser extremamente científico, sofisticado, tá? Mas você não tem como, tá entendendo, fazer com que o seu trabalho seja imparcial, seja neutro. Dito esse aspecto aí, tá? Ele falou a respeito do método, né? E a respeito do objeto social, aí ele criou, tá vendo, um tipo de estratégia. Em todo o trabalho que ele foi fazer, ele aplicou essa estratégia aí, referente à questão de tipologias. Né? De tipologia. Então, tá dando, o que a gente está vendo aí agora, tá dando assim, é quase uma ilustração de como é que ele estava sugerindo que o objeto social dele, a partir do método que ele acha, né, que deveria ser adotado, ele pode ser perseguido. Né? E aí, uma outra diferença para o Durkheim é que ele achava, tá dando, que discordava um pouco do Durkheim, que o conceito de fato social para o Durkheim tem umas explicações muito gerais. E ele diz o seguinte: não, tá vendo? Como eu parto do indivíduo, tá vendo? Cada objeto que eu for estudar,
tá vendo? Eu tenho de tratar aquilo de forma específica, de forma particular. Por isso que ele vai trabalhar com essa questão, tá vendo, da tipologia. Alguém pode ler aí, só para chegar na ideia do tipo ideal? Tipologia é um instrumento de análise proposto por Weber para a compreensão das ações sociais. Na construção de um tipo ideal, o sociólogo seleciona aspectos da ação humana que considera culturalmente relevante para o estudo e o faz segundo seus próprios valores. É uma construção teórica abstrata, tipo ideal, tipo puro. Tá bom. Então, a gente já viu qual é o objeto de estudo do Weber. A gente já viu que ele tá dando, se identifica muito, tá dando, o método da compreensão social, diferente do positivismo do Durkheim. E aí ele vai dizer o seguinte, tá vendo? Para fazer isso, tá vendo? Qual é o principal conceito teórico dele? Já que ele tem o objeto de estudo e ele tem o método. Qual foi um dos principais conceitos dele? O conceito de tipo ideal. Né? O que é esse conceito de tipo ideal? Né? Então, imagine que alguém, desse comentário que eu fiz sobre o que o Anderson falou ainda agora, né? Imagine se a pessoa, tá vendo? Quer estudar, tá vendo, o comportamento dos indivíduos, né, atualmente, né? Eu acho que os indivíduos atualmente, devido à forma às quais, né, nós vivemos, eles estão muito distantes, tá dando da solidariedade, estão muito distantes da empatia. Primeira coisa que ele deve fazer é criar um tipo ideal super abstrato, tá? Super abstrato, sofisticado, onde não seja muito possível você encontrar aquilo na realidade, mas esse tipo ideal vai servir como referência para ele estudar, tá dando, os indivíduos atualmente. Então ele pode dizer assim, não, tá dando? Meu tipo ideal é que os indivíduos atualmente, né, são muito solidários, eles têm uma empatia muito grande, né? Aí você cria, né, esse tipo ideal descreve várias características dele de forma abstrata, né? Esse é o meu tipo ideal, agora eu vou estudar aqui. Tá? Aí a gente vai, tá vendo? Enfrentar aí, vai para a realidade, verificar como é que as ações, né, desses indivíduos, para ver se aproxima ou não do tipo ideal. Então, o tipo ideal é um farol, né? Então, quando a gente chega Um parâmetro. Né? é, Um parâmetro. um parâmetro, né? Então, quando a gente chega no litoral, né? Aqui no litoral brasileiro ou na Europa, em qualquer canto que a gente chega, o que a gente mais vê é farol, né? Então, aquilo é uma forma da gente se orientar. E o tipo ideal é algo criado fora do objeto de estudo, né? Para poder, tá vendo, operacionalizar o seu estudo. Então, vamos dizer assim, o principal tipo ideal que o Max Weber criou, qual foi? O de burocracia, né? Que todo mundo sabe que a burocracia, da forma que o Weber criou, tá dando, é muito difícil você encontrar aquilo na realidade. Mas, tá dando, é uma maneira de você estudar as organizações, as burocracias das organizações, porque você tem uma referência weberiana de burocracia. Seguindo, né, a tipologia, quais são essas duas ramificações aí da tipologia? Da ação social e da dominação legítima. Sim. Então pode passar para seguir. Da ação social. Hum. Então, são 4 tipos de ação social. A ação tradicional, a efetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Então, Tá bom. a gente já observa diretamente que 2 tipos de ação social têm o caráter da racionalidade e 2 não têm. Então, a gente tem que detalhar melhor esses 2 tipos de ação social. E aí tá Tradicional e efetiva.
E aí está o grande pulo do gato, né, do Weber, né, ou seja, a preocupação aqui é da gente entender a ação social. E aí ele criou, tá dando a partir de uma tipologia, para dizer o seguinte: como é que eu enquadro as ações dos indivíduos? Eu vejo um indivíduo fazendo alguma ação social, né, e considerando que tudo que o indivíduo faz não é ação social, né, mas vamos dizer assim, eu estou observando que o indivíduo está fazendo uma ação social. Se enquadra em que tipo de tipologia weberiana aí? Tá? Essa, está dando mais sofisticada, onde é racional, ou de outras que estão mais relacionadas, está dando com outro tipo de sociedade, onde que as pessoas estão fazendo, está dando por outros motivos, mas não por cálculos ou coisa parecida. Tá? Se você seguir essa tipologia aí, está dando muitos, né, autores, está dando, não, talvez não aplicariam na nossa sociedade agora dos últimos 50 anos, está dando mais, está dando, é uma tipologia que ele criou para estudar, para analisar as ações dos indivíduos, está dando, e qualquer ação social que alguém esteja fazendo, ele é possível de enquadrar em um desses 4 tipos, né, ideais aí. Pode passar, né? Ação tradicional, determinada por um costume arraigado. Exemplo, troca de presente no Natal. Já a ação afetiva, ela é especialmente emotiva, determinada por afetos e estados sentimentais atuais, como, por exemplo, torcida de futebol. A ação racional com relação a valores é determinada pela crença consciente em valores, sejam éticos, estéticos, religiosos, outros. Exemplo, realização de trabalho voluntário. Já ação racional com relação a fins. É determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, racionalmente perseguidos. Por exemplo, a implantação de uma empresa, uma sociedade capitalista. E é interessante, né, que se a gente pegar o que o Anderson falou anteriormente, né, assim que ele estaria enquadrado, tá dando, na lógica weberiana, né, de dizer o seguinte, né, é possível, tá dando, você identificar algo que seja realizado pelos indivíduos, né, que não esteja dentro do campo, tá, do campo econômico, né? Aí ele mencionou lá, tá dando muitas algo, né, muito próximo da questão no seio da família ou no seio da religião ou coisa parecida, tá? Ah, que é algo, né, real e concreto, tá? Concreto, e de você identificar por esse prisma aí. Isso não significa que qualquer uma dessas 4 ações aí, tá dando, ela não possa envolver, tá dando, a troca, tá? A troca, no sentido de você vender e comprar. Porque, A interação. porque você pode, se você for estritamente weberiano, tá dando, e dizer, não, tá dando, os 2 primeiros tipos ideais, né, de ação social, isso aí está distante da questão do interesse, da questão do interesse. Só os 2 últimos que estariam, né, se você levasse ao pé da letra. Isso aí é uma coisa. A outra é a gente identificar dentro da sociedade, tá vendo, algo que não possa ser comprado e ser vendido. Mas, voltando aí para a lógica do Weber, está dando que ele aí está detalhando na questão da ação social, né, fazendo essa divisão de tipologia aí, está dando dos tipos ideais, como é que você enquadra, né, qualquer qualquer uma atitude, né, dos indivíduos, né, com aquelas 3 características, né, que afeta, né, o outro afeta você e ela tem um sentido. Qualquer uma dessas ações aí tem um sentido, né? Mas com perspectiva diferente. Posso passar? Uhum.
Pode ler. Esses tipos de ação social, se apresentam com intensidade diferenciada em diferentes sociedades, como, por exemplo, as sociedades antigas para as sociedades modernas. A intensidade é bem diferente. A tradição e efetividade são dominantes, família e religião. No caso das sociedades antigas, né? Tem uma tradição e uma afetividade bem forte, a família e a religião. No caso da sociedade moderna, a racionalidade em relação a valores e aos fins é o que se apresenta com mais intensidade. Pode seguir. Agora, sobre a dominação, outro conceito. Talvez, está com quantas horas a gravação aí? Ou vocês sabem quanto é que está? Para a gente só ter uma noção. É porque Hã? Acho que umas 2 horas já. Nós começamos 8h30, são 9h53. Tá bom, é porque os elementos centrais, né, da ideia do Weber, né, praticamente a gente já conseguiu passar por ela, né, que é o objeto de estudo, o método, né, e como é que ele operacionaliza o método. Então vamos ver, vai ler essa parte aí e ver o que tem mais. Né? A questão do poder. Por que um determinado indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Porque ao Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis e controlar os meios de controle social? São as discussões que o Weber nos apresenta quando analisa a sociedade. Desculpa, minha voz está sumindo. Porque, na realidade, aí é só uma tentativa de aplicação já da estrutura analítica dele, né? De relação de ação social e de relação social. Talvez a gente já possa, na próxima slide, a gente já possa concluir. Tá? Passa aí para o próximo. É Sobre a sobre o que? dominação. Sobre a dominação legítima. A tipologia da dominação legítima. Acho que a dominação tradicional, a carismática e a racional legal. Talvez a gente possa concluir já, tá? Ok. Aí, quando você avisa que fechar aí, pode conversar com os alunos a respeito das atividades e tudo. Parar a gravação, né? Sim, pode parar a gravação. Agora eu não estou achando. É na parte inferior, né? Não estou conseguindo. Eu não sei que está oculto os 3 pontinhos, eu não estou vendo. Mas você está na aba do Meet? Não. Agora, sim. É porque eu não tinha feito isso.